Agradecemos a todos, agradecemos à direção, à coordenação escolar, por nos apoiar por esse momento de conhecimento para todos, certo? Mídias digitais para ascender a cultura afrodescendente. Um tema bastante pertinente aos dias atuais, o qual estamos presenciando e vivenciando esse momento de pandemia, que ele já vinha, o processo tecnológico já vinha inserindo as pessoas nesse contexto, e após a pandemia houve um crescente aumento dos processos tecnológicos, do uso, não é isso? Então, nós vamos mostrar um pouco a riqueza dessa cultura afrodescendente e qual é o papel das mídias digitais para acrescentar e aprimorar a cultura afrodescendente, que sabemos que fazemos parte dessa cultura desde o princípio do período de colonização, certo? Vai ser mediado por mim e por o professor Felipe. Quer iniciar falando? Então, bom dia, pessoal. Para mim é uma alegria muito grande nós podermos estar aqui nesse espaço para debatermos ideias vinculadas dentro da nossa sociedade. Então, debater o papel das mídias digitais como ascensão da cultura afrodescendente, refletir sobre uma realidade que está dentro da nossa sociedade, debater o papel do afrodescendente, a sua cultura, os seus costumes, enfim, as diversas características que estão em volta dessas sociedades e da nossa sociedade como um todo. Ok, vamos iniciar a nossa apresentação, certo? Tá? Então, aí está o nosso tema, o papel das mídias digitais para ascender a cultura afrodescendente, com o título Afrodescendente. Então, qual o papel das mídias digitais para ascender a cultura afrodescendente? O que é que as mídias digitais estão incrementando para que essa cultura seja disseminada, seja cada vez mais apresentada? Sabemos que é uma cultura rica e que nosso país apresenta em sua grande maioria, na sua população, certo? Vamos definir a palavra afrodescendente. Afrodescendente é aquele que descende de africano. A palavra afrodescendente é formada por dois adjetivos. Afro, que faz referência ao africano, mais descendente, que é aquele que descende que provém por geração. Portanto, afrodescendente significa descendente de africano. Uma palavra forte que nos mostra a cultura desse povo e a sua origem, certo? Aí estão algumas imagens que mostram essa cultura rica em diversidade cultural, nos aspectos religiosos, culturais. Está aí as cores, são cores alegres, e mostra o continente africano que está presente na população brasileira, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vivência. Temos por base aquela que dá todo o suporte para que o ensino da história e da cultura afrodescendente aconteça nas escolas. É a Lei 10.63, de 9 de janeiro de 2003. Ela vem obrigar e alterar a lei LDB, a 93/94, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Então, ela vem alterar o artigo 26 da LDB. Artigo 26A diz:
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o capítulo deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Será que tem um artigo? Não dá para isso. Artigo 79 diz que o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, gente, essa lei foi de conquistas de movimentos de ONG que se juntaram e fizeram com que essa lei fosse sancionada para que houvesse obrigatoriedade, que fosse cumprida as normas, certo? Que fosse incluída no calendário, como todo mundo já sabe, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e alterar o artigo 26 da LDB, que obriga o ensino de história e da cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira, ela tem as características de capoeira, casas de axé, comunidades quilombolas, dança afro, maculelê, ONGs e associações. Colocamos aqui uma associação do nosso estado, a Associação Brasileira de Cultura Capoeira Angola, Palmares. As casas de axé é apresentada por tudo em Maceió, Candomblé, Lê Axé, Opã, Omim. Comunidades quilombolas, a que foi formada em 2005, Alto do Tamanduá, e já em 2011, Povoado Ribeiras, a nova comunidade. Dança afro, temos o grupo Odoiá, Maceió, Alagoas. Maculelê, temos a Associação Cultural Baluarte, Capoeira e Maculelê, em Palmeira dos Índios. ONGs e associações, temos o Centro de Formação e Inclusão Social, INAE, em Maceió. Então, dentre essas, há várias outras. Eu citei só algumas, certo, pessoal? Aí está o mapeamento das comunidades quilombolas no nosso estado de Alagoas, certo? Está todo o estado aí, todas as regiões. Mostrando que essa parte que tem, de acordo com a legenda, as bolinhas verdes, são as comunidades que já foram certificadas. Essa parte que passa para amarela, parte sertão, são comunidades que estão em processo de estudos, ainda não foram certificadas. As demais já foram certificadas como comunidades quilombolas, certo? Em Alagoas, temos duas danças que representam a cultura afrodescendente. Temos o coco alagoano e a capoeira. Cada um mostra sua diversidade cultural e a resistência dos negros naquele período que viviam na sociedade brasileira no início do século XVI, século XVII, certo? A presença afrodescendente no Brasil, como todos já sabemos, é marcado por resistência. Desde o princípio, eles já vieram das suas terras, não por decisão própria, mas sim porque foram trazidos por tráficos negreiros pelos portugueses para fazer parte da escravidão, certo? Então, eles já foram buscados laços sem a própria vontade. É notório observar, ao longo do processo de colonização, a importância dos afrodescendentes na formação social. Temos sangue, traços dessa cultura inserida na sociedade, uma riqueza de miscigenação cultural e racial. As mídias digitais como meio para acender a cultura afrodescendente.
O contexto tecnológico atual precisa inserir toda a sociedade nesse meio, ressaltando a relevância do contexto cultural e racial afrodescendente. É por meio das mídias digitais que os envolvidos no contexto globalizado se comunicam e transmitem informações e conhecimentos. Então, como todo mundo já sabe, todos estão conectados, mas aí há uma deficiência ainda. Nem todos estão inseridos nesse processo, ainda estão em desenvolvimento devido à parte das políticas sociais, que não atinge a toda a parte econômica. Então, há as desfasagens nesse meio. Nem todos estão inseridos, e principalmente a cultura afrodescendente. O objetivo principal das mídias digitais e do nosso tema é compreender como se gestam redes sociocomunicacionais de pensamento e ativismo de afro-brasileiros em torno dos usos que o movimento negro faz de diferentes tecnologias da comunicação, nos processos de construção e visibilidade pública da cidadania de afrodescendentes. Está aí o nosso objetivo, certo? Nessas redes, podemos observar a emergência de uma cidadania comunicativa, em que o movimento negro se volta à geração e distribuição de conteúdos, com o objetivo de pluralizar as representações do negro no universo das mídias e construir, pautar e difundir o debate sobre a cidadania dos afrodescendentes. Então, pessoal, continuando, né, nossa explanação e falando sobre o negro no Brasil, né, então a gente vê que ser negro, identificar-se como negro, ou ser chamado de negro no Brasil, é ter sua história relacionada à diáspora negra, a resistência da escravidão, as lutas quilombolas, a mestiçagem de raças e aquilo que revelem africanidades. Mas não apenas isso, né? Quando se fala do negro, quando se fala do afrodescendente no Brasil, a gente precisa também se referir à cultura, às características do negro como um todo, né? É importante ressaltar que muitas das vezes a gente ouve falar do africano ou da África como se fosse um país pequeno, né? Mas a África não é um país, e a gente sabe disso. A África é um continente, né, que compõe características diversas, né? Uma infinidade de culturas, né? Uma infinidade de costumes, certo? Então, entre brasileiros, a discriminação contra negros funda-se principalmente referente à aparência física e estética, conformando um racismo motivado pelas marcas negroides. Então, essas marcas são evidenciadas pela imagem e relacionadas ao imaginário de inferioridade, que rondam os afro-brasileiros em torno de suas habilidades técnicas e capacidades intelectuais. Então, nós vamos ver mais na frente, né, que, infelizmente, devido a um preconceito estrutural, ou aquilo que e os acadêmicos conhecem bem, né, já ouviram muito falar, da questão do racismo estrutural e simbólico, que ainda existe, né, infelizmente, ainda muito atrelado, ainda muito presente dentro da sociedade brasileira, em ver o negro como um ser inferior, como se a cor da pele definisse, né, a pessoa, como se a cor da pele ela definisse o nível de intelecto da pessoa, e a gente sabe que não é isso. Né? Os negros, eles contribuem, né, desde os seus primórdios no Brasil para o desenvolvimento, né, do espaço e do território brasileiro. Então, em referência à exclusão ou inclusões racistas que tem marcado grande parte das apresentações dos grupos negros propostas pela mídia brasileira, em 2001 foi realizado o seminário Mídia e Racismo no Rio de Janeiro, mobilizando diferentes agentes sociais inseridos no universo midiático brasileiro
em prol da superação do racismo na imprensa, na televisão, no cinema, no teatro e na dança. Então, foi importante, né, essa visão de se debater a presença do afro-brasileiro, né, nas mídias, e aí no contexto sociocomunicacional, como a professora Jaciara acabou de falar, certo? Então, esses debates voltam para a necessidade da inserção do afrodescendente no universo midiático. Em 2009, a relação entre a mídia e os afro-brasileiros, indicando delegados para a primeira Conferência Nacional de Comunicação, cujo tema foi Comunicação, Meios para a Construção de Direitos e da Cidadania da Era Digital, realizada entre 14 e 17 de dezembro, em Brasília, no Distrito Federal. No contexto acadêmico, dentre o conjunto de investigadores que têm se preocupado com as relações entre mídia e negritude, Silva e Rosenberg, né, dois teóricos deste tema, afirmam que a mídia participa da sustentação e produção do racismo estrutural e simbólico da sociedade brasileira, uma vez que produz e vincula um discurso de natureza à superioridade branca, acata o mito da democracia racial e discrimina os negros. Ou seja, os autores, né, eles destacam que não há uma igualdade de veiculação, né, com relação às raças, né? Não há uma igualdade, né? Então, os teóricos afirmam ainda que por conta disso, a mídia ela produz e veicula um discurso que naturaliza a superioridade branca, certo, pessoal? Então, o movimento negro brasileiro incorpora e faz um uso crescente de distintas tecnologias da informação e comunicação na construção e visibilidade de agendas de luta por cidadania de afrodescendentes no Brasil. No Brasil, já em 1798, as lideranças negras com manifestos nas edificações de espaços urbanos, inaugurando seus jornais murais. Pelas ruas das capitais, passam a dar visibilidade às questões que acreditavam ser relevantes para as comunidades. Em 3, criam uma imprensa negra com o objetivo de ser uma imprensa alternativa, cujos periódicos eram produzidos para as comunidades negras locais. Então, a gente vê que com a chegada, né, com o advento, e aí eu me refiro aos slides anteriores, né, inicialmente, no que fala inicialmente esse slide, né, há esse advento, né, do contexto tecnológico, informacional, principalmente, né, agora no século XXI. Então, o movimento negro, eles usa, né, esse meio, claro, né, como um veículo, né, para dar visibilidade, né, à luta por pela cidadania dos afrodescendentes, né, visto que nós vivemos em um país democrático, né, um país onde as políticas públicas precisam sim ser voltadas para todos de forma geral. Então, em 1971, o jornal Zero Hora divulga a primeira celebração do 20 de novembro, realizada em Porto Alegre, a partir de manifestação de Palmares, em alusão ao dia da morte do líder quilombo dos Palmares, o Zumbi dos Palmares. E todos celebram o Dia Nacional da Consciência Negra, data oficializada pelo Estado brasileiro em 2000 escolar, através da Lei 10.639. No decorrer dos anos,
Novos ativistas sociais passam a incluir o ambiente midiático em suas estratégias de reconhecimento por meio de jornais, televisões, rádios comunitárias, revistas, vídeos, cinemas, internet, para dar visibilidade a vários aspectos da vida e das lutas dos afro-brasileiros. Então, a partir daí, nós conseguimos, né, entender a luta, né, que vem parte lá da década de 70, né, através dos meios informacionais disponíveis. Então, o movimento negro ele já começa a se utilizar, né, levando essa questão da luta, né, pela garantia dos direitos, pelo fim do racismo, né, do preconceito existente, do racismo estrutural e simbólico, como eu falei anteriormente. E aí nós apresentamos as referências bibliográficas que nós utilizamos, né, em nossa explanação, certo? E eu passo a palavra para a professora Jaciara. Ok, obrigada, professor. Nós que agradecemos esse importante momento interdisciplinar que todos participaram, aos alunos que apresentaram os seus breves históricos, ao Robson, que apresentou, declamou o poema, a Vitória também, a todos que participaram desse momento. Agradecemos também a CEMED, a Secretaria de Educação de Dois Riachos, ao secretário Rubens, a toda a gestão municipal, ao diretor de ensino, Rodrigo Ferreira, ao senhor professor doutor Moisés e a todos que participaram desse seminário. Obrigado, Vitória, obrigado, Robson. Aos nossos alunos que participaram, né? A CEMED, Secretaria Municipal de Educação, né? Na pessoa do nosso dirigente municipal de ensino, o Rubem, da nossa diretora, a Emanuela, certo? Nossas coordenadoras, a Yanara e a Claudinei, né? Enfim, a todos vocês que estiveram aqui conosco, o nosso muito obrigado e aguardamos poder participar novamente de outros momentos como este.